Olá, é muito bom ter você aqui neste momento. Você já pensou em prestar um concurso público? Se está pensando, agora é a sua oportunidade, porque surgiu um concurso interessante aqui numa das cidades do estado de São Paulo. Além do conteúdo, o que mais você pode fazer para ter um diferencial e conseguir ser aprovada ou aprovado na prova do concurso? Esqueça as pessoas super inteligentes que você conhece, dedicadas, que não tiveram bons resultados nas provas. Agora é sua oportunidade. Você pode e você é capaz de ir bem nesse concurso. Não sei se você já parou para pensar que pessoas comuns e às vezes com dificuldades em algumas áreas conseguiram ser aprovadas. Eu mesma fiz os concursos que eu prestei dentro da minha área, consegui ser aprovada em todos. Mas você não pense que é uma super inteligência, enfim. Não, eu sou uma pessoa comum, como todas as pessoas. Não sou uma superdotada, mas por algumas questões conscientes ou inconscientes, algumas ferramentas que eu utilizei, eu consegui esses resultados nos concursos que eu prestei. Por isso, fique comigo para conversarmos sobre isso até o final desse vídeo. Eu sou Marenice. É um prazer ter você aqui comigo. Nós vamos tratar desse concurso que abriu aqui no estado de São Paulo e na região aqui, já que nós estamos aqui em Taubaté. A Prefeitura Municipal fez alguns lembretes aqui para conversarmos. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, São Paulo, abriu o concurso 001-2025 e o último concurso aconteceu há 15 anos atrás. Este concurso oferece cargos para pessoas que têm o ensino fundamental, o ensino médio e ensino superior. A inscrição está quase se encerrando. Vamos ir até o dia 27/3, agora 27 de março. A banca examinadora é a VUNESP. Então, você pode entrar no www.vunesp.com.br e fazer sua inscrição corretamente. Os cargos são para esse nível de escolaridade, não é? Fundamental, médio e superior. Tem para merendeira, inspetor, auxiliar infantil, oficial de escola, secretário, psicólogo, assistente social, nutricionista e professores de todas as áreas, tanto do Fundamental 1, que é Educação Básica 1, como Educação Básica 2. E quais são as vantagens de se prestar um concurso público? Porque o que vamos tratar aqui não serve apenas para quem vai prestar o concurso em Tremembé, e sim para aqueles que têm o objetivo de prestar provas em outras regiões do país. Então, quais são as vantagens? As vantagens, é a estabilidade. Depois que você ingressa, você passa por um período probatório, normalmente são de 3 anos, e após esse período você pode, caso você tenha necessidade, você pode afastar-se por até 3 anos. Também com a estabilidade você consegue com mais facilidade crédito, né, para financiar um apartamento, enfim. A segunda vantagem é a jornada. Jornada de meio período favorece muito você que poderá usar o outro meio período para fazer muitas coisas, estudar, cuidar da saúde da família, enfim. A terceira vantagem é a cidade pequena. Tremembé é uma cidade bem pequena, bem aconchegante, tem uma praça muito gostosa, uma igreja matriz muito linda. Cidade pequena, um grupo de professores é menor, né? Tem grupos menores de professores de cada área, diferentemente de uma cidade maior. Isso dá uma oportunidade de você, de determinada área, entrar em contato com outros colegas, com outros pares e trocar ideias, trocar atividades, trocar informações. É super saudável e fazer uma amizade bacana. É uma oportunidade de ter conexão entre os pares. A quarta vantagem é a valorização de projetos, de conhecimento de muitos, não é? E Tremembé valoriza muito essa questão de projetos na matemática, na área de leitura. 5 é a vantagem de que toda escola tem um segurança.
as pessoas que vêm de outra cidade podem ficar mais tranquilas, mesmo não conhecendo o bairro, poderão sentir-se bem tranquilas, bem seguras. E como que eu iniciaria os estudos se eu fosse prestar esse concurso? O que eu costumava fazer nos concursos que eu prestei. Então, ler o edital sem pressa, xerocar o conteúdo programático, ter um caderno para estudo, um caderno específico, porque daí você acaba se comprometendo, olhando o caderno, tendo aquele compromisso. Procurar no Google os livros, todos os livros mencionados, usar os sites oficiais do Ministério da Educação para encontrar os pareceres e a legislação. E também usar diferentes estratégias de estudo. Então, repetindo para você anotar aí. A. Ler o edital. B. Xerocar o conteúdo. C. Ter o caderno. D. Procurar no Google as obras. E E. Usar diferentes estratégias de estudo. Não usar apenas uma forma de aprender. E quais são algumas ferramentas que você poderá usar? Uma das ferramentas que eu usava, uma ferramenta chamada de mapa textual. Tá vendo? Não sei se o vídeo está pegando aqui, mas o mapa textual, o que é? Na verdade, é numa folha do caderno, tá? Você faz uma das figuras geométricas, eu aqui fiz um retângulo, você coloca no meio o título do livro, o nome da autora, ou o título do capítulo que você quer. Aqui eu fiz do livro. E você vai puxando aqui nas linhas, você puxa informações que dizem respeito, são informações chaves, são palavras, são frases que você rapidamente, batendo o olho, quando for fazer uma revisão, você vai ler aqui no centro o nome do livro e a ideia principal do livro. Então, eu utilizava muito quando eu dava o PROFA, Programa de Alfabetizadores, é um curso de um ano que eu dei. Uma das estratégias que nós utilizávamos muito por indicação do material era um mapa textual, porque você daí tem aquele mapa fácil de visualizar. A segunda estratégia é a ferramenta chamada mãe, mas você tira o tio e fica MAE, certo? A ferramenta do Cláudio Luvisotti, essa ferramenta é interessante. O M é o motivo, a motivação. Por que que você quer fazer o concurso? Você precisa ter bastante clareza. Por você, por um filho, por uma situação, por quê? Tá? M de motivo. A de atenção. É necessário conectar as ideias que você está tendo com as ideias do autor, conversar e com outras obras. Esse conectar de ideias vai ajudar a interiorizar, a perceber melhor o que você está lendo, quais são as ideias do autor, o que ele defende, enfim. O E, né? O E é de estratégia. Então, você pode pensar qual é o seu canal de aprendizagem mais dominante. Como você aprende? Cada pessoa aprende de várias formas utilizando os sentidos, mas tem pessoas que utilizam mais um dos sentidos para aprender. Por exemplo, quem é mais visual pode fazer essas marcações, pode fazer quadros, tabelas, listas, pode fazer uma série de marcações durante a leitura para ir acompanhando visualmente. Quem é mais auditivo pode ler em voz alta as partes principais do livro, os pontos chaves e pode também utilizar os audiobooks. É só colocar no YouTube audiobook de tal livro. Enquanto você vai fazendo as coisas, você vai ouvindo, já que você aprende melhor ouvindo. E tem também a pessoa que tem muito forte o canal dominante, mais sinestésico, de pele mesmo, de sentir.
Daí a pessoa pode usar o dedo indicador quando pegar um livro, vai poder assim folhear, porque é importante para quem é sinestésico, vai usar o dedo indicador esquerdo para apontar embaixo da linha que está lendo. Esse movimento é um movimento dinâmico, é um movimento, não é algo parado, estático. Enquanto você usa o dedo indicador, esse lado conversa, né? Esse movimento tem uma conexão com o lado direito do cérebro, que é mais intuitivo. Isso facilita a compreensão nas entrelinhas, a compreensão, fazer aquela leitura e usar uma das estratégias de leitura chamada inferência. É você compreender o que tem por detrás da ideia do autor. Então, isso é importantíssimo. Também pode usar canetas coloridas para grifar. Ajuda muito. E por que isso tudo, todo esse movimento? Porque o cérebro, ele precisa capturar, ele precisa armazenar, ele precisa organizar, conectar e simplificar para dar um retorno para a pessoa. Bom, quais são as atitudes importantes para os estudantes? Primeiro, é a decisão, é o compromisso de estudar, porque sem estudar é assim improvável que alguém passe. Pode ser um gênio, tá? Mas é difícil. Os estudantes de concurso podem seguir aquelas orientaçõezinhas que são dadas até nos cursinhos. Quais são? Alimentação. Comer comida de verdade, com menos açúcar, mais proteína, carboidrato de qualidade, carboidrato complexo. Movimento, fazer movimento em casa, mesmo que você não faça uma academia, não treine, o ideal seria treinar, mas se não treina, pular uma corda, andar em volta da mesa, da copa do seu apartamento. Ótimo. Sono, dormir cedo, dormir no escuro total, preparar-se para dormir, preparar-se para ter um sono de qualidade. E tem chás naturais que ajudam muito, como o chá de mulungu e maracujá. São receitados pelo nutricionista e funciona muito bem. Dá um sono assim, reparador. Eu faço uso e recomendo. Os pensamentos. É importante cuidar dos pensamentos. É importante cuidar da mente. Joseph Murphy escreveu sobre o poder da mente humana e apoiou-se em várias ciências. E ele explica em seu livro que o que acontece, que a nossa mente é como se fosse duas em uma só. Tem a nossa mente que capta todas as coisas, não é? Que nós percebemos, e tem o subconsciente. Então, tem a mente e o subconsciente. O subconsciente é aquele lugar que é preciso cuidar, porque lá ficam registradas todas as informações que a mente passa para ela. Então, pensamentos negativos afetam o nosso subconsciente e ele vai trabalhar contra ou a nosso favor. Se você pensar coisas boas e você for otimista, o subconsciente vai trabalhar no sentido de você ter sucesso naquilo que você pensou, naquilo que você planejou. Mas se você ficar triste, mandar pensamentos ruins, isso vai afetar também o seu corpo. Os seus pensamentos vai gerar alguns sentimentos, sentimentos de desesperança, sentimento de autoestima baixa, de desânimo, até de cansaço, de baixa energia, insegurança e até o medo. É muito sério a questão do medo. O Elton Euler, que estudou a teoria da permissão, ele fala que o medo é um equívoco, porque o medo, ele, tirando o medo de coisas reais, medo de um animal selvagem, medo num mar revolto, medo num precipício, esse tipo de medo verdadeiro, ele nos protege no sentido de que ele nos faz recuar, nos faz tomar outras decisões e nos protege. Agora, existe aquele medo do dia a dia, medo de tirar carta, habilitação, medo de falar em público, medo do que as pessoas vão pensar. Esse tipo de medo é um medo
que ele chama de equívoco. Por quê? Não é real, é um equívoco, porém, quando você permite, o medo toma conta de você e você começa a ter um sentimento de crença, você começa a acreditar, começa a sentir os efeitos do medo. Daí começa a suar, o batimento cardíaco acelerado, o mal-estar, começa a entrar em pânico, começa a parar de raciocinar com clareza, você entra no modo luta ou fuga. É quando o corpo ele libera toda a energia, toda a glicose para as partes que vai utilizar para fugir. Então a pessoa tira da mente toda a energia boa de estudo, de realização da prova na hora, e toda a energia vai ser canalizada para o corpo para que a pessoa possa fugir. Nós não queremos isso, ninguém quer ter esse sentimento de medo, essa reação de luta e fuga no momento de uma prova. Então, muito cuidado. O medo é um dos piores sentimentos para se ter quando estamos fazendo uma coisa importante. No dia da prova, eu coloquei aqui, incluir banana no café da manhã, porque a banana tem potássio, que ajuda a acalmar o sistema nervoso e também relaxar os músculos. Levar castanhas ao invés de levar chocolate, porque o cérebro ele gosta e ele entra em alta performance quando utiliza bons óleos. Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, nozes, óleos bons. Até o óleo de coco extra virgem pode ser colocado um pouco no café no dia da prova ou alguns dias antes, porque ajuda na alta performance cerebral. Levar uma água boa, né, de preferência água mineral, mais leve, com menos flúor, com menos cloro, para ser absorvida rapidamente, ser pontual e não atrasar. Sair de casa cedo, acordar cedo, senão começa aquele sentimento de ansiedade. Sobre a prova, uma noite antes, eu coloquei aqui mentalizar que você já está sendo aprovado. Imagina você entregando a prova, com um sorriso no rosto, comemorando com a sua família e vendo o seu nome na lista, tá, dos aprovados. É para mentalizar mesmo. O cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Fazer uma respiração no dia da prova e antes também à noite para acalmar, uma respiração intraabdominal, é aquela respiração que o bebezinho faz, que a parte de baixo da barriga, sabe? É estufa, né? Porque você respira assim, sentindo o abdômen, tá? Então é intraabdominal. Controlar o medo, como foi falado. Quando você pegar o caderno, você precisa ter bons pensamentos imediatamente. Pensar que está fácil, que está ótimo. Seu cérebro vai pensar assim, uau, que bom! Ai, tá fácil. Tem que pensar que está assim pelo menos de média complexidade, que você vai dar conta sim de realizar, de revisar, de passar no gabarito as questões. Se você pensar o contrário, o seu cérebro, daí você já entra em desvantagem. O cérebro, o subconsciente, lembra? Já começa a trabalhar contra. Você já fica perdida, já fica nervosa, já fica confusa, já não consegue ter clareza mental. Bom, sobre a questão do tempo, e fique atenta sobre o tempo também, não é? Normalmente se colocam lá na lousa quanto tempo falta. A prova normalmente é equilibrada, então tem normalmente questões A, B, C, D e E. Então, vamos imaginar que num dos cadernos você tenha dúvida e não saiba, não lembra nada. Exemplo, ciências. No caderno de ciências, você vai olhar nas outras, na prova inteira, quais questões, quais as letras que estão de forma equilibrada. Número de letra A, número de letra E, é B, C, D, E. Ah, não tem quase D de dado. Nossa, a prova inteira eu fiz, parece que tem pouco D de dado. Ótimo. Então, se você assinalar de cima até embaixo, D de dado. D, 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 D. Por quê? Pelo menos uma você acertará. Normalmente as provas são equilibradas e é preciso ter todas as letras equilibradas e você vai ter possibilidade de acertar pelo menos uma questão. É necessário acertar pelo menos uma questão em cada área. Então,
Sobre as pegadinhas, não é? As questões muito parecidas, você terá que fazer uma leitura, usar de sabedoria no momento para decidir fazer uma escolha certa. Ler com mais cuidado, mais de uma vez, claro. Para iniciar, você sempre precisa iniciar pelo que você sabe, pelo que você tem mais facilidade, porque daí seu cérebro começa a trabalhar a seu favor e você começa a celebrar aquele momento como sendo vitorioso. É importantíssimo, tá? Você já vai induzindo o seu subconsciente a trabalhar a seu favor. Bem, eu tratei aqui da minha experiência. Há 30 anos atrás, eu passei no concurso do Estado. Tinha muitos candidatos, porque foi estadual. Eu fui aprovada, eu desisti, declinei. Depois eu fiz o concurso do SESI, que era a Banca Carlos Chagas. Foi super difícil, aquela prova foi super difícil. Também muitas pessoas do estado de São Paulo fizeram, consegui ser aprovada. Antes eu tinha feito da prefeitura, já estava trabalhando, fui aprovada. Enfim, após eu me aposentar, com quase 30 anos de serviço, eu comecei a sentir vontade de voltar a trabalhar novamente. Então eu fiz 2 concursos da própria Rede Municipal de Taubaté, fui aprovada nos 2, da Educação Básica 1 e da Educação Infantil. Passei também nos processos seletivos que eu fiz. Um deles é da FUNCABS, da Unital. Na Unital eu consegui passar em 8º lugar. Foi uma prova assim bem assim diversificada, tinha parte de informática, foi bastante interessante e fui aprovada. O que eu quero dizer para você, eu não tenho nada de especial, eu sempre estudei, tinha algumas ferramentas que eu usava intuitivamente, outras, como o mapa textual, que eu aprendi quando eu dei o Profa, então eu usei nesses últimos concursos que eu prestei. Você precisa acreditar em você. A primeira coisa é ter esse compromisso, fazer, passar, porque você consegue passar sim, esse compromisso de estudar, de fazer as coisas acontecer. Você é capaz, tá? Quando você estiver assim, um pouco desanimada, um pouco sem energia, eu gosto de cantar aquela música do Renato Russo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, nessa música, ele fala assim: confie em si mesmo. E também, quem espera sempre alcança. Acredita em você, utilize alguma coisa que possa despertar dentro de você essa vontade, esse ânimo, essa garra de correr atrás e de conseguir a vitória. Você é capaz, você pode muito. Um abraço, espero ter colaborado de alguma forma com você. Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.